Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 828 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, de compartilhar esse episódio com aquele amigo na sua rede social preferida ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de profissionais do direito ou de concurseiros. E não deixa também de nos avaliar no Spotify com 5 estrelas. Tudo isso fortalece demais e nos ajuda a permanecer com esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e já começamos com a tese repetitiva. É o tema 1235 do STJ, e essa tese foi inserida no Código de Processo Civil. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, artigo 833, inciso 10 do CPC, não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, ou em sede de embargos de execução ou impugnação ao cumprimento de sentença sob pena de preclusão. Então vamos lá, estamos tratando do artigo 833, inciso 10 do CPC, que diz que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Sobre esse dispositivo, gente, vamos lembrar que a jurisprudência dá uma interpretação extensiva a esse termo, quantia depositada em caderneta de poupança. Por quê? Porque, gente, temos que fazer até mesmo interpretação histórica desse dispositivo. Antigamente, quando se falava em investimento, e aqui falando no cidadão comum, naquele homem médio, se pensava em quê? Se pensava em caderneta de poupança. Quando veio o CPC, em 2015, é claro que o legislador já poderia estar um pouco mais antenado em relação a isso e já ter atualizado, mas de fato o legislador meio que dormiu no ponto. Mas a verdade mesmo é que a caderneta de poupança ela só perdeu esse seu lugar privilegiado de popularidade quando surgiram os bancos digitais. E aí, por exemplo, veio primeiro ali o Nubank dizendo, olha, se você deixar seu dinheiro aqui, vai render 100% do CDI, é muito mais do que a poupança rende. E aí todo mundo ficou, nossa, caramba, realmente a poupança talvez não seja um bom investimento. E hoje, até mesmo aquelas pessoas já um pouco mais idosas, muitas vezes já não têm mais essa cabeça de que a caderneta de poupança é um bom investimento. E por isso coube à jurisprudência atualizar esse entendimento e dizer que qualquer investimento que seja feito que tenha características semelhantes à poupança goza também dessa impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos. Então pode ser, por exemplo, uma CDB, pode ser um fundo de investimento e etc. Todos esses gozarão dessa impenhorabilidade. Agora imagina a seguinte situação. O Joãozinho está sendo executado e aí tudo que ele tem é um valor de 30 salários mínimos que estão lá na continha dele do Nubank. E aí o que aconteceu? Foi pedida a penhora e esse valor foi penhorado. O Joãozinho, entretanto, dormiu no ponto e na impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe nada sobre isso. Só lá na frente é que ele foi perceber, contratou um advogado melhor e foi alertado que esses valores seriam impenhoráveis. Como é que fica a situação do Joãozinho? Gente, urubu para o Joãozinho. O Joãozinho se deu mal. Por quê? Essa questão da impenhorabilidade desse valor de até 40 salários mínimos não é questão de ordem pública. É uma questão que tem que ser levantada na primeira oportunidade. Ah, contratou um advogado fraco que não estava atento a isso. Que pena para o Joãozinho. O Joãozinho se deu mal nessa de verdade. Então, muita atenção, tá? É necessário que na primeira oportunidade
se alegue essa impenhorabilidade. Então, como é que ficou o tema? A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguída pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Próximo julgado da primeira turma do STJ foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: quando o juízo criminal reconhece a inimputabilidade do agente fundado no artigo 26 do Código Penal e profere sentença absolutória imprópria com a imposição de medida de segurança, descabe a fixação de sanção administrativa, impondo-se à administração pública, ao revés, o dever de avaliar a eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou de aposentadoria por invalidez. Então, vamos lá. Estamos tratando do artigo 26 do Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí, gente, quando se verifica que alguém cometeu um crime, mas ao tempo do cometimento desse crime, essa pessoa era completamente incapaz de entender aquilo que estava fazendo. O que o juiz deve fazer? O juiz deve absolver. Mas não é uma sentença absolutória simples, é uma absolvição imprópria, porque nesse caso o indivíduo vai ser absolvido, mas ele vai ter que cumprir uma medida de segurança. E aí, imagina uma situação concreta. Imagina assim, o Joãozinho era um servidor público e um certo dia o Joãozinho teve um surto psicótico. Ele ficou completamente fora de si, ele não sabia mais o que ele estava fazendo. E no meio desse surto psicótico, ele acabou destruindo muita coisa do patrimônio da repartição. Então imagina aí que ele saiu quebrando computador, quebrando mesa, cadeira, saiu destruindo tudo. Então já de cara vamos pensar aqui que o Joãozinho cometeu um crime de dano qualificado, né? De cara ele cometeu aqui pelo menos dano qualificado. E aí Joãozinho foi processado, foi julgado, verificou-se que havia materialidade, havia autoria, só que se percebeu que o Joãozinho fez isso em surto psicótico, ele não sabia o que ele estava fazendo, não. Ele não tinha a menor possibilidade de entender o que ele estava fazendo. Então percebeu-se que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento naquele momento, porque ele estava total e completamente fora de si. Então, sentença absolutória imprópria. Acontece que o Joãozinho também está respondendo um PAD. E aí, gente, nesse PAD, o Joãozinho vai poder ser condenado? Gente, não vai, né? Por quê? Porque nesse caso, se percebe que o Joãozinho ele estava em uma situação de surto psicótico. Ele não tinha como entender o que ele estava fazendo. Então, o que a administração pública deve fazer? Ela deve avaliar eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez mesmo, se for o caso, e não punir. Por quê? Porque nós temos uma sentença absolutória imprópria no âmbito criminal demonstrando que essa pessoa era incapaz de entender o que estava fazendo. Então, não dá para, no âmbito administrativo, se aplicar uma medida em relação a ele. Ele vai ter que, na verdade, receber tratamento. E, para isso, deve-se avaliar, né, se ele deve receber uma licença, uma aposentadoria por invalidez, etc. Portanto, gente, como é que ficou o destaque? Quando o juízo criminal reconhece a inimputabilidade do agente fundada no artigo 26 do Código Penal e profere sentença absolutória imprópria, com imposição de medida de segurança, descabe a fixação de sanção administrativa, impondo-se à administração pública, ao revés,
o dever de avaliar a eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou de aposentadoria por invalidez. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a possibilidade de atendimento à obrigação de fazer por terceiro, prevista no artigo 817 caput do CPC, pressupõe a anuência não só do exequente, como também do terceiro. Tratamos aqui, gente, do artigo 817 do CPC, que diz que se a obrigação pudesse ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo 1º. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Então vamos lá, gente. Qual é a questão aqui? A questão é saber se em uma situação como essa, em que a obrigação de fazer possa ser cumprida por terceiro, é necessário a anuência desse terceiro para que ele cumpra essa obrigação de fazer. E aí eu já vou dizer, a resposta é afirmativa, é necessário sim. Imagina o seguinte caso concreto. Uma associação propôs uma ação civil pública em face do município em litisconsórcio com um particular. Na ação, havia dois pedidos de obrigação de fazer distintas, uma em relação ao município, a outra em relação ao particular. Imagina que a ação foi julgada procedente, o município cumpriu a obrigação que foi determinada, mas o particular até então nada de cumprir. Aí, a associação que propôs a ação civil pública pensou assim, ora, essa obrigação de fazer que o particular não cumpriu ainda, dá para eu pedir para o município cumprir. Com fundamento em quê? Com fundamento lá no artigo 817. O terceiro, que nesse caso é o município, ele pode, nesse caso concreto, satisfazer essa obrigação de fazer. Mas aí o município foi e contestou e disse, olha, que conversa é essa, o que eu tenho a ver com isso? Minha parte aqui eu já fiz. A parte aí com particular, vocês se entendam, eu não tenho nada a ver com isso não. Não vou cumprir de forma alguma, não quero, me obrigue. E aí, o que a associação disse? Disse, seu juiz, essa obrigação decorre da lei. Então, não é necessária a anuência do município, mande que ele cumpra. E aí, quem é que tem razão nessa? Gente, quem tem razão nessa é o município. De fato, nesse caso da obrigação ser cumprida por um terceiro, tem que ter a anuência tanto de quem está pedindo quanto do terceiro. O terceiro não pode ser obrigado a cumprir a obrigação de fazer que cabe a outra pessoa. Ele é um terceiro, ele não tem nada a ver com isso mesmo, não. Se ele quiser, ok. Mas se ele não anuir, ele não é obrigado a cumprir. Então, o ponto é esse, tá? Nessa situação do cumprimento da obrigação de fazer por um terceiro, tem que ter a anuência do exequente e do terceiro. Como é que ficou então o destaque? A possibilidade de atendimento à obrigação de fazer por terceiro prevista no artigo 817 caput do CPC pressupõe a anuência não só do exequente, como também do terceiro. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 9636 de 98, destaque da seguinte forma: constatada a existência de ocupação irregular de bem da União, é devida a indenização prevista no artigo 10, parágrafo único, da Lei 9636 de 98, pela posse ou ocupação ilícita, abrangendo o período entre a data do ajuizamento da ação e a efetiva desocupação da área e, independentemente da comprovação de boa-fé do particular, inclusive quando a autorização de uso for outorgada por quem não detém poderes para tanto. Gente, olha só que previsão interessante aqui nessa Lei 9636 de 98. Artigo 10, parágrafo único. Até a efetiva desocupação,
será devida à União indenização pela posse ou ocupação ilícita correspondente a 10% do valor atualizado do domínio pleno do terreno por ano ou fração de ano em que a União tenha ficado privada da posse ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Então, olha só, você está ocupando um terreno que pertence à União. A União propõe uma ação para que você desocupe esse terreno. O que acontece? Para cada ano que você fique nesse terreno, você vai ter que pagar para a União 10% do valor atualizado desse terreno. Qual é a pergunta? E se essa ocupação se deu de boa fé? Gente, não interessa. A União quer saber se você vai pagar ela, não quer saber se você está de boa fé, está de má fé. Ah, professor, mas imagina, por exemplo, que foi o município que equivocadamente deu uma autorização para a ocupação daquele determinado imóvel. Inclusive, imagina que esse ocupante recolheu a eventual taxa municipal e tinha um alvará da administração pública municipal que, teoricamente, legitimava essa posse. Então, no mínimo, não é? Era uma posse de boa-fé. E aí, mesmo assim, vai ter que pagar 10% do valor do imóvel por ano que ocupou o referido imóvel? Vai ter que pagar. Detalhe, qual é o termo inicial dessa indenização devida? Corresponde à data em que o ente federal notificou o particular acerca da ilegalidade da ocupação ou a data do ajuizamento da ação reivindicatória. Então, o termo inicial é esse, tá? A data da notificação ou do ajuizamento da ação. Então, vamos reler o destaque, como foi que ficou? Constatada a existência de ocupação irregular de bem da União, é devida à indenização prevista no artigo 10, parágrafo único da Lei 9636 de 98, pela posse ou ocupação ilícita, abrangendo o período entre a data do ajuizamento da ação e a efetiva desocupação da área, independentemente da comprovação de boa-fé do particular, inclusive quando a autorização de uso for outorgada por quem não detém poderes para tanto. Próximo julgado foi inserido no Código de Defesa do Consumidor destaque da seguinte forma: são válidas as práticas de intermediação pela internet da venda de ingressos mediante cobrança de taxa de conveniência, assim como de venda antecipada de ingressos a um determinado grupo de pessoas e a indisponibilidade de certas formas de pagamento nas compras efetuadas online e por meio de call center. E aqui, gente, vamos trazer a fofoca completa, né? O caso concreto aqui foi um show da Madonna no Rio de Janeiro, no ano de 2012. E basicamente, qual foi a treta aqui? A treta foi que, primeiro, cobrava-se uma taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet. Segundo ponto, houve uma pré-venda que era exclusiva para clientes do Banco do Brasil. Então, somente esses clientes do Banco do Brasil tinham acesso à compra nesse primeiro momento. E, além disso, essa compra feita pela internet ou por call center era exclusivamente por cartão de crédito. Então, não podia ser, por exemplo, por meio de boleto ou cartão de débito. Algum problema? Gente, já de cara digo que não. Hoje, né, já temos de uma forma meio que pacífica na jurisprudência, ainda que isso já tenha sido vacilante em algum momento até que recente, que é possível a cobrança dessa taxa de conveniência. E aí, nesse caso concreto, inclusive, a empresa intermediadora justificou que, devido ao tamanho do evento e a toda a procura, foi necessária uma estrutura muito robusta que acabava justificando mais ainda a necessidade de cobrança dessa taxa de conveniência. Mas hoje nem precisa partir disso, né? Já se entende que é possível sim cobrar essa taxa de conveniência. O único detalhe é que tem que ser uma taxa ali
razoável e ela tem que estar demonstrada de forma expressa e com destaque, tá? Então é possível. Segundo ponto, venda antecipada de ingressos para determinado grupo de pessoas. Pode? Gente, pode sim. Nenhum problema, trata-se aqui de uma questão comercial, não é? Então, nesse caso concreto, os clientes do Banco do Brasil tiveram acesso a uma pré-venda, não tem nenhum problema. Lembro que mais recentemente tivemos uma situação muito parecida em uma pré-venda no show da Taylor Swift no Brasil. Na ocasião, a parceria foi com o C6 Bank e o C6 Bank conseguiu, inclusive, muitos clientes que fizeram a conta só para tentar comprar esse tal desse ingresso. Eu lembro que na época eu ficava recebendo e-mail dizendo a pré-venda da Taylor Swift, aproveite, e eu ficava pensando que diabo é Taylor Swift, eu juro que eu não sabia nem que raios era essa mulher. Depois eu fiquei sabendo e eu quase apanho, inclusive, da Rebeca, que é a nossa gestora de marketing, quando eu falei para ela que eu não sabia quem era Taylor Swift. Mas, enfim, pode, tá? Pode ter venda antecipada de ingresso para um determinado grupo de pessoas, sim. E o último ponto foi a restrição a somente uma forma de pagamento, somente o cartão de crédito. Então, o grande problema seria não permitir o pagamento em dinheiro. Mas, gente, essa questão do pagamento em dinheiro ter curso forçado, né, ser obrigatório a aceitação de dinheiro, isso é para a venda presencial, né, online. Não tem como alguém entregar o dinheiro. E nessa época também não existia nem Pix, então realmente fazia muito sentido a opção, nesse caso concreto, que era uma procura imensa, uma fila de espera gigante, todo mundo ali tentando comprar nos primeiros minutos, que fosse tão somente uma forma de pagamento que fosse o mais automática possível. Então, nessa época, somente, de fato, o cartão de crédito. Hoje, faria muito sentido também o Pix, né, que também conseguiria fazer isso de forma automática ali. Mas na época não existia Pix, 2012, né, esse caso concreto. Então, nenhum problema, tá? Nenhum problema de forma alguma. E mesmo se fosse hoje também, nenhum problema. Então, gente, como é que ficou o destaque? São válidas as práticas de intermediação pela internet, da venda de ingressos mediante cobrança de taxa de conveniência, assim como de venda antecipada de ingressos a um determinado grupo de pessoas, e a indisponibilidade de certas formas de pagamento nas compras efetuadas online e por meio de call center. Próximo julgado é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei 9610 de 98, Lei dos Direitos Autorais, e é mais um destaque do jeito que a gente gosta, com fofoca boa. E como é que ele ficou? Não há violação a direito autoral na utilização de título de obra musical do Leme ao Pontal de cantor já falecido como nome de estabelecimento comercial. Gente, nós sabemos que a música é boa quando ela continua dando treta recorrentemente, mesmo depois de muitos anos, né? Melhor dizendo, depois do falecimento do cantor. Essa música do Leme ao Pontal, do Tim Maia, já apareceu 2 vezes em informativo aqui. Essa é a segunda, né? A primeira foi bem recente, foi informativo 825. Então, se você não ouviu o informativo 825, recentíssimo, escuta lá, que também foi uma fofoca muito boa. Vou trazer depois para situar, para vocês verem que o entendimento naquele caso concreto foi bem diferente desse agora. Basicamente, no caso concreto agora, nós temos um bar lá na cidade de Cotia, São Paulo, que tem o nome do Leme ao Pontal. E aí os herdeiros do cantor Tim Maia propuseram uma ação pedindo a indenização em virtude da utilização do nome da música do cantor do Leme ao Pontal como título desse estabelecimento comercial. Acontece, gente, que veja só, do Leme ao Pontal é uma referência à orla do Rio de Janeiro, que começa na Praia do Leme e vai até a Praia do Pontal.
E é essa referência que o Tim Maia usa na música, que diz que do Leme ao Pontal não há nada igual. Uma música muito boa, inclusive, escuta aí na hora que acabar o podcast, mas primeiro escuta até o final, tá? A música é boa, mas pode esperar um pouquinho, anota aí para não esquecer. E aí, gente, por mais que o Tim Maia seja um cantor muito bom, ele não é dono da expressão do Leme ao Pontal, porque na verdade essa é uma expressão que se refere à cidade do Rio de Janeiro e que já era utilizada muito antes do Tim Maia. Então é uma referência, não é a orla que começa no Leme e vai até o Pontal. Então por isso essa ação foi julgada improcedente. E só para situar vocês aqui rapidamente do caso lá no Informativo 825, foi o caso da marca de roupa Reserva, que ela utilizou trechos de músicas do Tim Maia em camisas. Então, teve uma camisa, por exemplo, que estava escrita Você e eu e você, e outra que era exatamente um trecho da música do Leme ao Pontal. Nessa camisa estava escrita Guaraná e suco de caju e goiabada e sobremesa, que é exatamente um trecho da música do Leme ao Pontal. Nesse caso concreto, gente, a marca de roupas foi condenada a indenizar os herdeiros do Tim Maia. No caso, inclusive, essa indenização foi de até R$600 mil. Ela ficou de ser apurada em fase de liquidação, mas estabeleceu-se um limite de R$600 mil para essa condenação. Então, olha só que interessante, a música do Leme ao Pontal aparecendo 2 vezes em praticamente um mês aqui nos informativos do STJ. Como é que ficou então o destaque? Não há violação a direito autoral na utilização de título de obra musical do Leme ao Pontal de cantor já falecido como nome de estabelecimento comercial. Próximo julgado, inserido na Lei de Falências, destaque da seguinte forma: as fundações de direito privado não possuem legitimidade para o ajuizamento de pedido de recuperação judicial. Gente, aqui, muito rapidamente, tá? Já que a resposta já está no artigo 1º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, Lei número 11.101 de 2005. Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência de quem? Do empresário e da sociedade empresária, doravante referido simplesmente como devedor. Ou seja, quem é que pode entrar em recuperação judicial ou extrajudicial em falência? Empresário e sociedade empresária. E se for uma associação, ou então se for, por exemplo, uma fundação de direito privado, pode pedir recuperação judicial? Gente, pode não. Por quê? Qual é o argumento central? Gente, a possibilidade de pedir recuperação judicial é um benefício que é criado pela lei para os empresários e sociedades empresárias, exatamente com o objetivo de ajudar essas empresas que estão em dificuldade a sobreviver a essa crise financeira que elas ali estão. Por que se faz isso? Porque se entende que é melhor fazer esse sacrifício do que permitir que essa empresa quebre, porque se essa empresa quebra, o impacto social é muito maior. Mas que sacrifício é esse? Imagina aí, você tem um crédito com a empresa e você vai receber esse crédito de acordo com o plano de recuperação judicial, muitas vezes parcelado aí a perder de vista, muitas vezes com deságio. Gente, isso aqui é terrível, né? Mas se entende que mais terrível ainda seria permitir muitas vezes que essa empresa quebre, porque se ela quebrar, ela pode de fato deixar de pagar a alguns credores, ela vai deixar pessoas desempregadas, muitas vezes pessoas desempregadas, sem receber seus créditos trabalhistas completos. Então, é um problema muito maior, né? Já quando se fala em entidades sem fins lucrativos, essas entidades elas já gozam de um regime muito privilegiado. Para começar,
Essas entidades já gozam de imunidade tributária, que é coisa melhor do que isso. Então, já existe aqui, não é, um grande impacto social nisso. Mas por que se faz? Porque se entende que essas entidades sem fins lucrativos, elas prestam um serviço social muito relevante. Então, por isso, nosso ordenamento jurídico traz essa imunidade tributária. Mas aí, além disso, querer empurrar uma possibilidade de recuperação judicial é criar um ônus sem que haja sequer um estudo acerca do impacto disso, ou sem que haja uma previsão em lei para esse novo ônus para a sociedade. Então, em outras palavras, é demais, não é? Não é por aí. Não é possível que, sem que a lei preveja esse ônus imenso para a sociedade, o judiciário empurre isso goela abaixo. Então, o STJ traz essa decisão dizendo que, conforme a lei traz, recuperação judicial é para empresário e sociedade empresária, não é para entidades sem fins lucrativos. Então, como é que ficou o destaque? As fundações de direito privado não possuem legitimidade para o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que se encontrem as informações que, à disposição do juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. Então temos aqui um julgado que trata sobre o tal do princípio da cooperação processual. Princípio esse que foi uma grande novidade no CPC de 2015 e que está previsto no artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Gente, esse tal desse princípio da cooperação, dele decorrem 4 deveres do juiz. Quais são? Os deveres de prevenção, esclarecimento, consulta e auxílio. Prevenção. O juiz deve prevenir as partes dos riscos decorrentes de suas ações processuais, possibilitando sempre que possível que corrijam eventuais ações que acarretam prejuízo. Esclarecimento: deve sempre que necessário pedir esclarecimento sobre as manifestações das partes. Consulta, ou também diálogo, significa que antes de decidir, o juiz tem que consultar as partes para garantir o contraditório. E por último, auxílio, o juiz tem que auxiliar as partes ajudando na eliminação de obstáculos que dificultam ou impeçam o auxílio de faculdades processuais. E aqui, não é, gente, nós temos um julgado que trata muito claramente desse dever de auxílio. O juiz tem que auxiliar as partes para eliminar obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de faculdades processuais. Mas olha só que caso concreto complicado, viu? Casozinho complicado mesmo. No caso concreto, havia uma execução de título extrajudicial que foi suspensa em 2022, quando o juiz percebeu o falecimento do devedor. Na situação, então, caberia ao credor o quê? Incluir no polo passivo o espólio ou os possíveis sucessores do devedor. Mas ocorre que, na época, a empresa credora tomou medidas que a Justiça entendeu que eram insuficientes para cumprir essa obrigação. Então, primeiro, o que a empresa fez? Solicitou a intimação do advogado do devedor para obter informações sobre o espólio ou os herdeiros. Mas o advogado afirmou que desconhecia o assunto e pediu para ser desvinculado do processo. E aí o que a empresa fez depois? Localizou a empresa do devedor e solicitou sua inclusão como administradora provisória dos bens. Além disso, a empresa requereu ao juízo que enviasse ofício à Receita Federal para obter informações sobre os sucessores.
Mas aí o que acontece? O Tribunal de Justiça decidiu extinguir o processo sem julgamento de mérito. Aí o exequente interpôs um recurso especial dizendo que houve uma violação do artigo 6º do CPC. Argumentou que não dispunha de informações sobre os herdeiros do devedor e mesmo assim o juiz negou essas diligências junto à Receita Federal para obtê-las. Preferiu simplesmente extinguir a ação sem julgamento de mérito. Aí se pergunta, o STJ entendeu que o autor tinha razão, ou melhor, que o exequente tinha razão? Entendeu que não tinha, não. Por quê? Porque ele não se desincumbiu do seu ônus de pleitear diligências que fossem de fato idôneas ao objetivo. Então se entendeu que essas diligências requeridas eram todas genéricas. Então, basicamente, disse que não houve um empenho por parte do exequente para conseguir essas informações. E aí, gente, complicado, né? Bem complicado mesmo esse entendimento. Mas estou aqui para dizer o que o STJ decidiu, né? Mas basicamente, qual foi aqui a moral da história? A moral da história é que o STJ falou que a parte tem que se empenhar. Não basta esperar que o juiz seja colaborativo. Ela tem que se mostrar diligente na busca da informação. E aí, só nesse caso em que ela se mostrou diligente, mas mesmo assim não obteve êxito, aí é que é de se esperar essa postura mais proativa do juízo para auxiliar de fato na obtenção dessas informações. Enfim, não me parece ser bem isso, né, que o artigo 6º do Código de Processo Civil nos conta, mas enfim, foi isso que o STJ decidiu. Um tanto quanto polêmico, penso eu. Como é que ficou então o destaque? Quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-las a fim de que se encontrem as informações que, à disposição do juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. Próximo julgado de hoje é da 4ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Falências, destaque da seguinte forma. Após a entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, é indispensável a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para o deferimento do pedido de recuperação judicial. Então veja só, qual é a celeuma? O artigo 57 da Lei de Falências exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia de Credores. Acontece que por muito tempo se entendeu pela inaplicabilidade desse dispositivo, porque se entendia que se a empresa está em dificuldades reais, é até óbvio que essa empresa está devendo tributo. Porque veja só, gente, a primeira coisa que se atrasa é o tributo. Depois é que você vai atrasar com o fornecedor, vai atrasar com o funcionário, mas o tributo de fato é a primeira coisa, não é? Mas com o passar do tempo, alterações na legislação tributária acabaram trazendo algumas facilitações para essas empresas, possibilitando inclusive parcelamentos e reduções de dívidas. Então, qual é o recado? O recado é, olha, empresa, você está com problemas financeiros e você está tentando uma forma de renegociar essa dívida com seus credores, então não esquece da gente aqui não. Vem renegociar com o fisco também. Aí você faz um parcelamento, você dá um jeito aqui, já faz um plano de pagamento também dos tributos que você está devendo. E você consegue sua certidão negativa e aí toca para frente também essa recuperação judicial. Mas o que não pode é se esquecer que você também tem obrigações tributárias. É mais ou menos esse o ponto. E aí o STJ acabou decidindo utilizar a Lei 14.112 de 2020 como marco para dizer, olha, a partir da edição dessa lei, vai ser necessário apresentar a certidão negativa após o deferimento da recuperação judicial. Beleza? Beleza.
Então, gente, como é que ficou o destaque desse julgado? Após a entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, é indispensável a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para o deferimento do pedido de recuperação judicial. Agora, antes de seguir em frente, muito rapidamente, aquele convite muito especial para você que nos acompanha, mas que ainda não é nosso assinante no Clube da Lei. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais que integram a lei seca com a jurisprudência de uma forma super contextualizada e que são atualizados semanalmente por esses mesmos informativos que eu comento em formato de áudio. E além disso, ao assinar você vai ter acesso aos planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos, tudo pensado de forma que você tenha sempre continuidade de estudo. Então, vem fazer parte do Clube da Lei, vai ser um baita diferencial nos teus estudos e vai de uma vez por todas organizar o seu estudo de lei seca e jurisprudência. O último convite, vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e você pode publicar como livro, por exemplo, um TCC, uma monografia, ou muitas vezes um texto que você já tem na gaveta. E quem sabe essa publicação vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, vem publicar com a gente, com certeza vai ser um baita diferencial. Seguindo em frente, julgados da 5ª turma do STJ, e agora começamos com o julgado que foi inserido na Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e o destaque ficou da seguinte forma: não cabe a utilização de óbice previsto para o acordo de não persecução penal para negar o oferecimento da suspensão condicional do processo. Então vamos lá, não é, gente? Nós temos aqui dois institutos despenalizadores, a NPP e suspensão condicional do processo. Quais são os requisitos para a NPP? Gente, estão lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Basicamente, tem que ser um crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos e tem que haver confissão formal e circunstanciada. Além desses requisitos objetivos, tem um requisito subjetivo, que é a verificação da adequação e proporcionalidade. Então, o MP tem que entender que se trata de uma medida que é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Outros pontos: se couber transação penal de competência de juizado especial criminal, não caberá a NPP. Também não caberá se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, também não cabe, não é? Exceto se insignificantes essas infrações penais pretéritas. Além disso, esse indivíduo não pode ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração por ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo, e também não cabe em crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha. Ok? Ok. E a suspensão condicional do processo? Aí nós temos um instituto despenalizador que está na Lei 9.099 de 95, que trata sobre juizados especiais cíveis e criminais. Ele permite a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que cumpridos alguns requisitos. Quais são? Nós temos que ter um crime com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, abrangido ou não pela Lei 9.099 de 95. Então você olha para quê? Para a pena mínima. Ela tem que ser igual ou inferior a 1 ano. Além disso, o indivíduo não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime e ele tem que ter também o cumprimento dos requisitos da suspensão condicional da pena que estão lá no artigo 77 do Código Penal. Quais são? Não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias do crime têm que ser favoráveis. Circunstâncias essas, não é? Lá do artigo 59 do Código Penal.
Aí qual é a pergunta que surge? É possível misturar os requisitos dos dois institutos, a ANPP e SUSIS processual? Gente, não é não. Eu não posso negar um SUSIS processual, ou seja, suspensão condicional do processo, com base em um fundamento que é da ANPP. E no caso concreto, qual foi esse fundamento? Foi que se tratava de um crime cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, que nós já vimos aqui, que é uma circunstância impeditiva da ANPP, por expressa previsão legal, artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal. Mas veja só como esse destaque acaba sendo um pouco confuso em relação ao caso concreto. Porque no caso concreto, na verdade mesmo, se entendeu que se tratava de um crime contra a mulher, mas não de um crime no âmbito doméstico e familiar. Então não se aplicava aqui Lei Maria da Penha. Na verdade, havia tão somente aqui um crime de importunação sexual contra a mulher. E, gente, no crime de importunação sexual, cabe sim a suspensão condicional do processo, já que temos essa situação de pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Então, no caso concreto, se entendeu que é sim possível a aplicação desse instituto da suspensão condicional do processo. Como é que ficou o destaque? Não cabe a utilização de óbice previsto para acordo de não persecução penal para negar o oferecimento de suspensão condicional do processo. E, gente, o último julgado de hoje, que bom que é o último, porque eu confesso que eu já estou morrendo de sono, já passa da meia-noite, nesse momento que eu estou gravando, foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: é indevida a decretação da revelia se o magistrado optou por intimar apenas o advogado constituído para a audiência de instrução e julgamento, sem sequer buscar localizar o acusado para realizar sua intimação pessoal nos termos da legislação processual penal. Gente, olha só o que diz o artigo 399 do CPP. Muito cuidado com esse artigo, tá? Porque quem está mais acostumado só com processo civil pode acabar não se atentando a isso. Veja só. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Então, olha só, intima só o advogado? Não. Intima só o advogado? Não. Intima também o acusado para a data dessa audiência de instrução e julgamento. E aí, no caso concreto, o acusado não foi intimado. Isso traz um prejuízo? Isso traz um prejuízo com certeza. Então, não é possível decretar revelia. E aí, muito cuidado, tá? Porque, veja só, se no caso concreto não houve intimação por culpa do acusado de alguma forma, aí não tem como demonstrar esse prejuízo, não. Então, por exemplo, se esse acusado não manteve o seu endereço atualizado, ou mesmo se houve preclusão na alegação dessa nulidade. Então, se houve pelo menos alguma dessas duas situações, então não tem como alegar que houve prejuízo, tá? Então, muito cuidado, tem que manter o endereço sempre atualizado e se eventualmente o juiz deixa de realizar a intimação também do acusado para comparecer à audiência, tem que ser alegado isso na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Então, gente, como é que ficou o destaque? É indevida a decretação da revelia se o magistrado optou por intimar apenas o advogado constituído para a audiência de instrução e julgamento, sem sequer buscar localizar o acusado para realizar sua intimação pessoal nos termos da legislação processual penal. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final. Não deixe de curtir, compartilhar com aquele amigo, compartilhar na sua rede social preferida que está nos ouvindo.
Gente, tudo isso ajuda demais. Nos avalia aí no Spotify com 5 estrelas, fortalece muito. Deixa aquele comentário, aquela curtida, tudo que for engajamento nos ajuda a sermos mais recomendados pelas plataformas. E isso com certeza aumenta o nosso alcance e, consequentemente, também nos dá um estímulo muito maior a continuar com esse projeto. Então, muito obrigado mesmo a você que ouviu até o final e até a próxima.